Olá, sou o Roblitar e hoje nós vamos continuar nossa saga pelos deuses de Tormenta 20, aí os deuses de Arton. Já tem vários vídeos aí no canal, tá? Vale a pena você dar uma olhada, tem a playlist completa na descrição para você acessar os outros vídeos, ou você pode colocar, né, na pesquisa Roblitar 18 e o nome aí do deus que você procura, provavelmente já tem vídeo aqui no canal, faltam poucos aí pra gente terminar, e depois nós faremos ainda a Batalha dos Deuses, tá? Então já se inscreve, ativa as notificações, dê o like no vídeo, por favor, e compartilha aí com o seu grupo de amigos, tá bom? Se puder, clicar no botão Seja Membro também, você tem diversos benefícios por apenas R$ 3 por mês e ainda ajuda muito o canal, tá? Então, muito obrigado, tamo junto, sempre entrem no grupo exclusivo aí de apoiadores, maravilha? A gente conversa muita coisa legal por lá. Hoje nós falaremos dele, o deus dos dragões, Kaliandranok, o poderoso, né? O Kaliandranosh, como eu gostava de falar no começo e a galera me zoava. Mas eu ainda gosto de falar Kaliandranosh, ou Kali para os íntimos. Galera, o deus dos dragões ele tem uma história muito interessante e assim, diferente dos outros deuses que a gente vem conversando aí, talvez com exceção de Sash, que nós já falamos, cara, Kaliandranok é um deus maligno, tá? Ele é da galera aí, um time da galera do mal. Não que seja, não que ele queira abertamente o mal de Arton, o fim do mundo, alguma coisa assim, não é isso. Mas ele é um deus tirano, tá? É um deus dragão que tem dentro dele muita revolta, muito rancor, principalmente pelo que aconteceu com ele. O texto inicial de Kaliandranok conta pra gente sobre uma história que eu já comentei aqui, inclusive, né? E que a gente descobre mais detalhes lá na trilogia Tormenta. São livros que já tem resenha também aqui no canal. Mas se você der uma olhada no vídeo aí, né? O Nascimento da Tormenta, você vai ver que eu falo bastante de Kaliandranok lá, porque ele teve um papel fundamental para a Tormenta existir, para a criação da própria Tormenta. E ele recebeu uma penalidade quando Calmir, o deus da justiça, ainda era líder do panteão. A penalidade dele foi ser esquecido. Isso porque é dito aqui que o Kaliandranok e Calmir já tinham uma inimizade muito poderosa desde o início, desde os primórdios. Eles eram grandes inimigos. Então, quando o Calmir teve a oportunidade, ele realizou o pior... Não sei se foi o pior, né? Talvez Tilion tenha sido pior, mas Kaliandranok foi esquecido. Ele virou um dragão adormecido, tá? Residindo lá no Monte do Dragão Adormecido, uma região que existe nas Montanhas Sanguinárias. Se vocês derem uma olhada no mapa de Tormenta, inclusive dá pra ver o Monte do Dragão Adormecido. Então, o Kaliandranok, além dele ter sido esquecido da memória de todo mundo, ele ainda foi colocado numa espécie de hibernação, né, por assim dizer, aí, adormecido na forma do seu avatar, um dragão gigantesco. Tá bom? Então ele recebeu uma penalidade por isso e ele guarda muito rancor. Depois dos eventos da trilogia Tormenta, ele acaba então sendo lembrado por todos e volta ao panteão no seu posto aí de Deus dos Dragões. E dizem que ele ainda pretende uma grande vingança contra Calmir, e vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? E aí, cara, suas motivações revelam muito do tipo de Deus que ele é, né? Esse Deus mais maligno, porque ele é um verdadeiro tirano, tá, galera? Ele é um cara que vê o mundo de Arton como seu tesouro. Não tem aquela situação do Scar, lá em Scar Shantalas, que ele vê todo o reino de Scar como seu covil e tudo que está em Scar é seu tesouro? O Kaliandranok, ele tem a mesma linha de pensamento, afinal de contas os dois são dragões. A diferença é que o deus dos dragões, Kaliandranok, ele vê o mundo inteiro de Arton como seu covil e, portanto, tudo que está lá é o seu tesouro, né? Então ele é um deus tirano nesse sentido. Ele quer, cara, que ele seja respeitado e empoderado aí. A imagem nova de Kaliandranok é um humano, o que me surpreende, né? Eu achei que ele ia ser aquela raça dos meio dragões, mas acabaram adaptando ele aqui como um humano por algum motivo, tá? E aí ele tem um trecho muito legal aqui que eu grifei para vocês, que ele fala o seguinte: sobre a motivação do Kaliandranok, né? Ele é um deus que representa a ferocidade bestial, o refinamento sádico, a paixão flamejante e a inteligência secular dos grandes répteis. E muitos pensam que Tauron era o maior tirano entre os deuses, mas eles estavam errados. Na verdade, Kaliandranok é o maior tirano e ele tem esses pensamentos mais reptilianos de fato, de dominação e controle, tá? Isso é bem importante aí de ficar
listado. Então ele fala assim, ó, ele, de forma geral, planeja uma vingança contra Calmir, mas a gente só vai descobrir como que isso vai virar mais pra frente. O lema aqui dele é muito interessante já e denota muito dessa tirania que eu tenho comentando aí com vocês. O lema dele é o seguinte: você pode servir a Calendranok como um servo ou uma iguaria. Será a última escolha da sua vida. Então, ou você serve a ele ou você morre pra ele, né? Não tem muito meio termo nisso daí, não, tá? Depois disso vem as relações aí entre os deuses. E quando ele fala, né, que ele odeia Calmir, é o seu principal inimigo, e ele alimenta uma vingança aí contra ela. Mas o que ele ressalta muito também é que a Calendranok é inimigo notório de Unila. Unila não, Unila é o reino, né? De Unina, a deusa da magia, que nós fizemos o vídeo aí na semana passada falando já sobre ela. E lá também, né, no texto dela fala que ela tem Calendranok como seu principal inimigo. Isso porque, se vocês derem uma olhada aqui nos nomes que ele adota, um dos nomes é Deus dos Magos. E aí, pô, se o Ina é a deusa da magia, como que ele pode ser o deus dos magos, né? Então existe um grande embate entre eles, que algumas pessoas acreditam que ele é o criador da magia arcana e não ela. Então existe uma briga ferrenha entre eles pelos domínios mesmo que esses deuses exercem, e tem aí um grande problema. E eu vi aqui nessa situação, né, dele contra o Ina, uma situação muito parecida que eu vi com os Zaz e Tanató, que nós já falamos aqui no canal também. Não tinha aquele lance que eu comentei que Tanató queria o conhecimento para ser difundido para todos? No mesmo sentido, o Ina quer a magia para ser difundida a todos. Enquanto isso, de outro lado, nós temos Zaz querendo as informações, querendo revelar os segredos do mundo, mas não para espalhar para todos, e sim para guardar para ele mesmo, e Calendranok é a mesma coisa. Ele gosta muito da magia, ele tem um poder mágico muito forte, mas ele não quer difundir esse poder pelo mundo como o Ina quer. Ele quer guardar esse poder para ele mesmo e conceder aqueles poderes, né, a algumas pessoas, alguns devotos apenas do seu círculo íntimo aí de amizades e servos, tá? Então, eles têm uma relação parecida ali entre os dois e são mais focados aí nesse sentido. Então, por isso que ele é chamado de Deus dos Magos. E atribuem isso a ele porque as magias, né, as mais antigas magias do mundo de Arton, foram escritas na língua dracônica. Então, chama aí muita atenção esse fato, mas a verdadeira resposta sobre isso nós ainda não temos, tá bom? E também dizem ali, ressaltam para ele sobre a sua relação com a Haradak, que talvez exista um elo, uma última ligação ali entre eles. Será que eles seriam aliados em uma possível briga aí, numa vingança a Calmir? A Haradak ajudaria ele? Não sei. Depois nós temos aí sobre a igreja e o clero de Calmir, que é muito interessante, porque ele começa falando assim, olha, como Calendranok é o deus dos dragões, seria natural pensarmos que os seus principais devotos são os dragões. Mas muito pelo contrário, tá? Se engana quem pensa isso. A maioria dos dragões, como foram criadas por essa arrogância e tirania que o próprio Kali tem, desprezam Calendranok. Eles não reconhecem um dragão como o seu superior, né? Para eles isso daí é um absurdo e muitos deles não gostam de Calendranok, né? Muito pelo contrário. A igreja de Calendranok, na verdade, ela é comandada por adoradores de dragões e que acabam realizando aí festivais para Calendranok, e os frutos desses festivais, né, ou seja, os tesouros que são dados em homenagem a ele, às vítimas, etc., acabam sendo abraçados aí por outros dragões que estão de fato em Arton e acaba lutando aquela região como seu covil, né, algo do tipo. A gente vê muito sobre os tipos de dragões e como eles se comportam no próprio livro aí da trilogia Tormenta, né? Principalmente o último, o Terceiro Deus. Então vale muito a pena, que inclusive o próprio título, né? O Terceiro Deus é Calendranok, né? Então diz muito sobre o que o livro fala e etc. E a gente tem essa igreja, esse clero de Calendranok como das maiores ameaças de Arton, tá? Essa galera não é boazinha, não. Os devotos de Kali, esses clérigos de Kali, eles chegam nos vilarejos, se apoderam, eles são tirânicos, né? Então, eles se apoderam ali dos vilarejos, obrigam as pessoas a serem devotos a Calendranok, usurpando dos bens daquelas pessoas e etc. Então, eles são uma verdadeira ameaça. Inclusive, na aventura aí Duelo de Dragões, né, que existe na revista de Tormenta 20, eles são
uma das principais ameaças da aventura até o momento aí para quem tá acompanhando e etc. Comenta aí se você gostaria de ver essa aventura no canal, eu acho ela bem interessante, tá? Então é meio que isso. E depois nós entramos aí de fato na ficha, né, no avatar de Kalendranok. Primeiro eles dizem essa história do grande dragão adormecido, né? Ele tinha um avatar que era um dragão colossal ali, gigantesco, que foi morto pelo Mestre Arsenal no livro-jogo aí, né, do Arsenal, quando ele vira o Deus da Guerra. E agora ele às vezes adota ainda a forma de um grande dragão, mas ultimamente ele tem preferido adotar a forma da imagem que nós vimos ali em cima, né, um humano esguio, com garras e presas afiadas, mas ao mesmo tempo tenta ser um tanto atraente aí, né, com cabelos e tranças longas e etc, refletindo bem a imagem que nós vimos ali em cima, tá? E depois nós temos aí o próprio avatar dele, ND20, com uma defesa razoável, defesa 50 e 1405 pontos de vida. Tá? Ele tem algumas imunidades interessantes aqui, ó, a várias condições diferentes, redução de dano 50, resistência à magia mais 5, tem várias possibilidades nesse sentido, mas o que chama a atenção da ficha dos deuses, como sempre, são aí, né, as suas habilidades, tá? As que mais me chamaram a atenção foi Ajoelhem-se perante mim, uma ação padrão que ele utiliza, fazendo com que as pessoas em alcance curto dele, que ele escolhe ali, podem ficar caídas e não realizam ações ofensivas contra ele durante uma rodada, tá? Isso é um poder bem interessante aí, ele realmente consegue colocar, né, as pessoas ajoelhadas diante dos seus pés, o que pode ser um efeito de roleplay muito legal. Outra que eu gostei bastante também foi aí a Majestade Altiva, que fala que no início de cada turno, todas as criaturas em alcance médio ficam, que estejam apavoradas, que já é uma condição que ele consegue causar, ficam fascinadas. Então a condição, ela evolui, né? Ela piora na relação daquelas pessoas que estejam vitimadas. E, cara, a condição fascinada é péssima, porque você não consegue realizar ações contra aquele que você está fascinado. Isso pode ser um grande problema num combate, aí é uma habilidade defensiva que ele tem muito forte, tá? Outra que eu gostei muito também foram os Servos de Kalendranok, é uma ação livre. Cara, essa habilidade é muito legal porque ela fala o seguinte: você vai lutar contra o avatar de Kalendranok, beleza, só que ele não tá sozinho. Essa habilidade, como uma ação livre, permite que uma vez por combate ele invoque 6 dragões campeões, né? Um de cada um dos elementos que existem de dragões. Então você vai lutar contra o avatar de Kalendranok e mais 6 dragões. Se isso não fosse o suficiente, tá? E eles agem a partir do próximo turno aí que eles são invocados e podem fazer golpes doloridos, inclusive um deles aí causando 6d12 pontos de danos do seu tipo de energia. Dragões grandes, corpulentos, que tem 110 pontos de defesa, 32 de defesa e 110 pontos de vida, tá? Bem legal, imagina, né, a cena, ele em pé, assim, o avatar erguendo os braços e tal, e invocando 6 dragões, 3 de cada lado ali no combate. Ia ser uma cena muito épica, tá? Muito épica mesmo, eu acho massa demais isso. Depois ele tem outras habilidades interessantes, né? Tem o Sopro Supremo, que causa um dano violento aí, né? 7d12 de dano. E o sopro, o mais legal é que esse ataque dele ignora resistência a dano, ignora imunidade ao tipo de dano, apenas reduz a metade quem tem imunidade àquilo, e tem a recarga aí de ação de movimento, né? Então, uma habilidade padrão muito poderosa. Depois ele tem o Tomar o Poder como uma ação padrão, que basicamente ele consegue dissipar magias na áreas com CD igual ou menor ao resultado do teste dele. E o pior, ele ainda recebe o benefício daquelas magias que ele escolhe por até 5 rodadas aí, né? Que é muita coisa, dependendo da magia. Então, cara, apesar de ser um ND, não é um S Plus aí, como a gente já viu, mas é uma ficha bem formidável, tem habilidades interessantes que a galera tem que estar preparada, tá bom? Gostou? Curtiu? Comenta aí o que você acha de Kalendranok, quero saber quem é devoto a Kali aí. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!